Boa noite, queridos. O som tá bom aí? Chegando bem? Gente, olha que interessante, legal, porque esse momento com a Claudinha e calhou com o que eu tinha preparado para pregar, porque é o seguinte, na verdade, não é por conta disso, mas tem tudo a ver. Em março, a gente tem conversado o nosso tema sobre lançando alicerces, o tema do ano, né? Em janeiro nós tivemos os alicerces da palavra. Em fevereiro nós conversamos sobre os alicerces da fé, e a ideia de março era a gente conversar sobre os alicerces do amor, pensando em relacionamentos. E quando eu e o Guto conversamos sobre isso, a ideia de dividir as mensagens, e seria a questão desse alicerce do amor, pensando na questão dos relacionamentos, eu pensei, puxa vida, a minha área aqui tem sido mais fortemente a questão dos jovens adolescentes. E aí eu pensei em uma mensagem que trouxesse essa questão da próxima geração. E aí calhou que justamente tinha um acampamento. Eu não sabia que seria no dia 9 de março, porque tinha a questão do Mattioli, né? Hoje à noite ele está lá na IPI do Cavalário, que ele também é missionário adotado por lá, então ele hoje de manhã esteve conosco, agora à noite ele está lá na IPI do Cavalário. Por favor, não saia correndo, você pode ver na internet lá, porque depois fala, não, o Juba está aqui, ele está lá. Não, pode aguentar, depois você vê na internet, não, brincadeira. Mas, e aí o Guto pediu para eu pregar agora à noite. E tocado pela questão do acampamento, nós tivemos o acampamento agora de carnaval, um retiro com os adolescentes, ali uma turma de 11 a 17, eu sei que é uma turma, né, estende um pouco, mas é o que a gente tem alcançado pelo colégio principalmente, a grande maioria era colégio, primeiro IPI, e aí tem o pessoal do presbitério que vai, mas a grande maioria era colégio e primeiro IPI. 174 adolescentes passaram 4 dias naquele colégio, na verdade faltaram acho que 6, tinham 168, mas depois um apareceu, bota aí, 169, 170 arredondando. E o que me chamou a atenção, eu compartilhei um pouco no culto da vitória, sobre os questionamentos dessa geração. Passando esses dias ali, nós tivemos questionamentos profundos. Questionamentos de dúvidas, questionamentos com relação a Deus, questionamento com relação aos pais, questionamentos com relação à fé, questionamentos com relação à soberania de Deus, questionamentos com relação à sua própria sexualidade, questionamentos sobre a sua identidade, questionamentos profundos, que nos assusta como uma geração anterior, né, tentando passar o bastão, tentando treinar, tentando jogar para a próxima geração lançar, incentivá-los, ou deixar esse legado para eles, que é o legado da fé. Mas ao mesmo tempo, o que chamou muito a nossa atenção foram os testemunhos depois, com relação principalmente aos momentos de palavra e espiritualidade. A gente tem tido, graças a Deus, boas experiências com acampamentos, mas sempre muito ligado à programação, né? Muito ativa, muito intensa, e eles gostam e tudo mais, uma questão mas esse em particular, e eu compartilhei na quinta-feira, numa conversa que eu tive com Moisés, a gente estava orando para que eles fossem tocados pelo Senhor. É uma geração que a gente às vezes sente uma apatia, uma frieza, e nós oramos, e a nossa oração, eu falo isso pela nossa oração em casa, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que eles sejam tocados de alguma forma pela palavra, para que eles tenham esse encontro real com o Senhor Jesus, esse relacionamento real com o Senhor Jesus. E é interessante que às vezes a gente ora e nem a gente acredita na nossa oração, né? A gente se surpreende quando Deus atende, mas o fato é que Deus ouve a nossa oração. E eles tiveram experiências marcantes com o Senhor Jesus. E na quinta-feira no culto da vitória eu compartilhei um pouco, hoje eu não quero só compartilhar sobre isso, eu quero só introduzir com esse assunto, com esse tema, porque é isso que está fervendo no meu coração. Essa tem sido a nossa preocupação, enquanto igreja, até enquanto conselho, falando sobre essa próxima geração. E aí a grande pergunta que fica para nós, a nossa geração: o que nós podemos deixar para a próxima geração? Ou o que nós devemos deixar para a próxima geração? Como aconselhá-los? Como impactá-los? Como influenciá-los? O que uma geração tem a dizer para a próxima geração? O que uma geração tem a ensinar para a próxima geração? O que nós podemos passar para a próxima geração? Pensando nisso e tentando responder isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Pena que o seu Mário Fava não está aqui, porque ele briga com a gente quando a gente fala o primeiro errado, porque é a primeira carta quando são epístolas. Mas Crônicas é primeiro livro de Crônicas. Então, primeiro Crônicas, ó, grava aí, depois mostra para o seu Mário Fava, por favor. Mas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. E o contexto dessa passagem é justamente Davi passando o bastão para o seu filho Salomão. Deus prepara tudo, a soberania de Deus é incrível, né? Porque eles estavam num momento de bonança, um momento de poderio militar gigantesco, um momento de financeiro, de prosperidade total, um momento de calmaria com a vizinhança, né? Lembra que naquela época sempre tinha muita guerra, então a vizinhança, os outros países, eles estavam num momento de calmaria, de paz. E aí Deus preparou tudo para essa transição, eles estão num momento bom para transicionar. E aí Davi então convoca toda a liderança, a gente vai ver isso no texto, Davi convoca toda a liderança para anunciar que Salomão seria o seu sucessor, e aí ele traz alguns conselhos para Salomão. E é justamente esses conselhos que ele traz para Salomão, e na verdade são vários textos que a gente poderia ressaltar, mas eu quero tirar desse pequeno trecho 3 conselhos que Davi traz para Salomão, trazendo para a nossa realidade o que uma geração pode deixar para a próxima geração. Então acompanha comigo a leitura de 1 Crônicas, capítulo 28. Você vai ver lá no início, vou só passar rapidamente, o primeiro versículo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, líderes das tribos, líderes das divisões, serviço do rei, comandantes de 1000, de 100, líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros, todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo Israel. É interessante essa consciência de Davi, né? Que não foi mérito dele, ele tinha total consciência que Deus o tinha escolhido, que ele não tinha capacidade alguma, nem condição de chegar lá, mas que Deus o escolheu, e a convicção que ele tinha citado aqui, que era o reino para sempre. Isso é interessante porque depois eu vou ressaltar sobre isso. Ele sabia que o reino era para sempre, na questão da família. E aí ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus, 2 pontos, tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Deus, em nome de Jesus, nós nos submetemos à Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ilumine agora com Teu Santo Espírito, para tirar todas as nossas dúvidas e falar, tocar no nosso interior, no nosso caráter, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, eu quero olhar para essa passagem como uma transição, uma passagem de bastão.
O que uma geração pode deixar para a próxima geração? Davi faz isso com Salomão. Nós hoje conhecemos a história, e você sabe a história de Davi, você sabe a história de Salomão. Mas o fato é que Davi tinha consciência de que esse pacto, essa aliança que Deus tinha feito com ele, com a sua família, ia durar para sempre. Isso é interessante, porque quando ele coloca Salomão, e a gente tem a ideia muitas vezes que, então eu tenho a promessa de Deus e eu não perco jamais, eu tenho a promessa de Deus e eu garanto. Não, tem uma condição aqui. E ele traz alguns conselhos para Salomão. E o primeiro conselho que ele traz, e eu quero pensar sempre nessa questão, a nossa geração passando para a próxima geração, o que talvez tenhamos de mais importante para passar para a próxima geração, qual o legado que deixaremos para a próxima geração. O primeiro conselho é a questão da obediência. Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Talvez o primeiro grande conselho que a gente possa dar para a próxima geração é a questão da obediência. Uma das questões que eu tenho trabalhado nos acampamentos, e a gente tem esse intercâmbio, são várias igrejas, e foi muito interessante nesse acampamento, porque eu consegui conversar, tinha uma igreja que tinham 3 presbíteros ajudando, até mesmo na cozinha e tal, e a gente bateu muito papo, porque a cultura de acampamento normalmente é assim, eles vão aprontar, e os adultos têm que não dormir para pegá-los, para não deixá-los aprontar. Então fica aquele negócio, eu vou preparado para aprontar, e o meu tio, o meu conselheiro, aquele que está ali para cuidar de mim, ele que se vire para me pegar. Então eles ficam apavorados, os conselheiros querem botar o colchão na porta para ninguém sair, quer prender na janela, quer ficar acordado a noite inteira, eles vão tramando as suas estratégias para não deixar a turma aprontar. E eu sempre trabalhei diferente, porque a ideia é assim, eu preciso criar uma cultura de que eles obedeçam sem a minha presença. Porque eu não vou ficar 4 dias acordado, 24 horas por dia, para ficar vendo se vão aprontar ou não. Então a gente precisa trabalhar. E aí eu comecei a conversar com essa turma. E a gente teve um papo muito profundo com eles e falou assim, eu entendo, a cultura de vocês é sempre essa, no sentido de que, eles vão aprontar e a gente precisa pegar. Tá, nós passamos o acampamento inteiro sem dormir, colocando o colchão na porta, porque um mexia, botava lanterna, acordava, um mexia, ligava a lanterna, acordava. Eu falava, gente, isso não é acampamento, a gente não vive assim. A gente precisa criar a cultura na próxima geração, de a gente criar um acordo, e a gente vai conversar, e aí vai colocar limites, e isso vocês farão, isso ok, a gente pode brincar, pode fazer isso, e a partir daqui, não, você não vai fazer. Quer eu esteja dormindo ou não. A gente precisa inculcar essa questão da obediência. Porque como o pastor Guto sempre fala, a questão é muito fácil obedecer quando está perto. Agora a obediência longe é honra. Quando você obedece quando não está presente. E a gente precisa criar essa cultura, ou deixar esse legado para a próxima geração, de honra, de que eles vão obedecer, mesmo quando não estamos presentes. Porque eu não sou babá de 174 adolescentes num acampamento. Eu não vou ficar 24 horas por dia olhando, eu não tenho olhos para tudo, eu não vou passear no acampamento inteiro. Então a gente precisa criar uma cultura de que eles, quando chegarem na faculdade e forem morar em república e estarão distantes em outra cidade talvez da gente, eles vão obedecer ao Senhor, porque não é a gente, não é quando a gente está olhando, não é quando a gente está perto, mas eles entendem que é a obediência ao Senhor. E na verdade, se você folhear algumas páginas, olha para trás, capítulo 22, só voltar algumas páginas para trás, 1 Crônicas, capítulo 22, eu acho que é o 10 e o 11, o 10 ele vai falar, é ele que vai construir, Davi, capítulo 22, versículo 10, é ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome, eu serei o seu pai e ele será o meu filho, eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme Ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando Ele o puser como líder de Israel.
e você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime. Eu acho que talvez, ou na verdade acho que talvez não, eu creio que um dos maiores legados que a gente pode deixar para a próxima geração é o legado da obediência. E eu lembro de Josué, olhando para esse texto do capítulo 22, seja forte e corajoso, não temas, porque em Josué, no capítulo 1, se você lembrar, por 3 vezes Deus fala com Josué. Moisés tinha morrido, fala lá no texto, que na verdade ele foi, ninguém acha o corpo, mas em Josué capítulo 1 fala que Moisés morreu, e aí Josué assume no lugar de Moisés, ainda um jovem, 40 anos, naquela época era um jovem, hoje ainda é um jovem, 40 e poucos anos, um jovem, assumindo uma nação de quase 3 milhões de pessoas, e Deus fala para ele, por 3 vezes, ele repete, seja forte e corajoso, e numa deles fala, tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nessa lei, na lei de Moisés, medite nessa lei de dia e de noite, faça tudo que nela está escrito, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fique ali firme, tenha cuidado de obedecer a tudo que Moisés deixou, e então Deus fará prosperar os teus caminhos, e você será bem sucedido. A obediência, gente, é aquela que Davi já tinha olhado na vida, claro, pelos históricos, é a história de Saul com Samuel. Se você lembrar de Samuel e Saul, que ele tinha falado, espera para a gente fazer o sacrifício, e aí Samuel não chegava, e Saul como rei, ali com a turma, e aí ele pega os bois, o gado, e ele quer fazer o sacrifício, e quando Samuel chega, ele já tinha sacrificado, numa desculpa espiritual, que Samuel não chegou, o sacerdote não chegou, a gente precisava resolver isso, eu precisava tomar a frente, e precipitadamente ele realiza o sacrifício, e aí Deus fala através de Samuel, falando para ele, Deus se importa mais com a obediência do que sacrifício. Deus não queria o sacrifício, o ato religioso, Deus queria a obediência de coração. Muitas vezes a próxima geração olha para nós, e nos vê muito mais preocupado com o sacrifício religioso do que a obediência. Porque nós pais cobramos uma ida à igreja, uma frequência num programa, a gente obriga algumas coisas, mas a gente não se importa com a obediência durante a semana. Então se o camarada vai na igreja, se a próxima geração, adolescentes e jovens, se eles estão na igreja, a gente fala aqui, pelo menos eu estou levando meu filho para a igreja, mas ele desobedece a semana inteira, e a gente não se preocupa com isso. A gente está preocupado com o sacrifício, e Deus está falando, o mais importante é a obediência de coração, e uma obediência que a gente não precisa repetir 3, 4, 5 mil vezes, eles precisam entender que a obediência é imediata, que a obediência é para o Senhor Jesus. Uma coisa que a gente sempre tentava trabalhar, gente, e eu falo aqui com toda humildade para dizer que não é nossa família é perfeita, não, mas a gente tentava assim, de falar, a obediência, a gente falava, Jesus se entristece com isso. Não é o peso de falar assim, você vai entristecer o papai, olha eu estou triste com você, eu estou chateado com você, eu estou muito bravo com você, mas a gente tentava sempre trabalhar com você fazendo isso, você desobedecendo, você pisando na bola, você tomando atitude errada, você está deixando o coração de Cristo triste. O que uma geração pode deixar para a próxima geração? A obediência. Esse cuidado de obedecer a tudo que a palavra de Deus diz, está aqui. A gente não precisa criar, elaborar, inventar nada não, está tudo aqui. Está tudo na palavra de Deus, a gente só precisa transmitir isso para eles. Tenham cuidado de obedecer tudo que nela está escrito. Medite nela de dia e de noite, e eu tenho certeza que você será bem sucedido. Seus caminhos prosperarão, você terá uma família abençoada. Nós temos tanto medo do que vai ser a próxima geração. Nós temos medo porque quando você olha aí, principalmente essa época, carnaval, você vê o que a televisão, a mídia, TikTok, você vê o que a internet está mostrando, gente, é apavorante a próxima geração. Eu fico desesperado quando eu fico pensando
no mundo que meus filhos vão crescer. Mas ao mesmo tempo, o que me dá esperança é saber que essa palavra não muda. E que se eles obedecerem a tudo que essa palavra diz, mesmo diante de um mundo caótico, mesmo diante de um mundo depravado e corrompido, eles serão bem-sucedidos, eles prosperarão, eles brilharão como luzeiros no meio das trevas, como fala Filipenses capítulo 2, porque nós lideramos numa geração depravada e corrompida, sim, mas se a gente obedecer, essa palavra não muda. Então, se você quer que a próxima geração, que os seus filhos voem mais alto que você, que a próxima geração seja mais bem-sucedida que você, que eles sejam prósperos, passe o legado da obediência. Passe o legado da obediência. O segundo conselho que Davi traz a Salomão, está no versículo 9. Reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Essa frase é forte. Reconheça o Deus do seu pai. Será que nós podemos falar isso para os nossos filhos? De verdade. Será que a gente tem essa autoridade de chegar para os nossos filhos, chegar para a próxima geração? E quando eu falo nossos filhos, tem gente aqui que já não tem filho, já criou filho, mas é a próxima geração. Como a gente fala a igreja como uma família, quando a gente vem em batismo infantil, vem batizar as nossas crianças, vocês assumem o compromisso, é o legado para a próxima geração. Independente se você tem filho em casa ou não, você está nessa família, primeira IPI, e a gente precisa pensar na próxima geração. Será que nós podemos dizer, reconheça o Deus do seu pai? E sirva-o espontaneamente, de livre vontade. Porque muitas vezes nós queremos colocar essa obrigação, esse peso da religião, da religiosidade. Ao invés de trabalhar com os nossos filhos, o modelo, o exemplo. Porque nós falamos, aquele ditado popular que fala que o exemplo arrasta, né? Palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Eles olham muito mais o que nós fazemos do que o que nós falamos. E eles vão olhar para a nossa geração. E muitas vezes aqui, gente, fazendo uma autocrítica, pensando sobre nós, pensando sobre ministério, sobre igreja, a gente vai falar assim, sirva a Deus, vem ajudar em ministério, mas eles olham para o nosso exemplo de ministério, e muitas vezes eles vão ver no nosso exemplo de ministério, confusão, briguinha, discussão, um falando aqui, briga pelo poder, um querendo dirigir, um querendo mandar, um querendo falar mal, um querendo não sei o quê, aí eles olham para nós e falam, é isso que vocês entendem de ministério? É isso que vocês querem que a gente se envolva? Nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Eu não estou falando assim da nossa igreja, estou falando dessa geração. Nós nunca tivemos tanto escândalos no meio evangélico, de denominações, igrejas gigantescas, famílias brigando, uma coisa de louco. E aí a gente vira para a próxima geração e fala assim, gente, vem, porque a gente precisa passar o bastão para vocês. Porque vocês são a próxima geração de líderes, a nossa igreja está envelhecendo, vocês precisam assumir a liderança. Eles vão olhar e falar assim, é isso que vocês entendem sobre liderança? É isso que vocês entendem como se envolver em ministério? É isso que vocês entendem como serviço? Então a primeira coisa que a gente precisa ver é o nosso modelo, o nosso exemplo, para falar, reconheça o Deus do seu pai. E isso não tem a ver com vida perfeita. Nós conhecemos a história de Davi. Isso não tem a ver com vida perfeita, isso não tem a ver com perfeição, uma vida sem pecado, mas isso tem a ver com alguém que pecou, que se arrependeu e que podia chegar para o seu filho e falar, reconheça o Deus do seu pai. Eu já compartilhei aqui, quem conhece a minha história, o dia mais difícil da minha vida foi quando eu tive que conversar com a minha filha. Teve outros, mas esse foi o mais difícil da minha vida. Quando tem que sentar com a filha, olhar para a próxima geração, aquela que você tem a responsabilidade de deixar um legado e falar, filha, esse é teu pai, que errou, que pecou, que sujou o nome de Deus, mas eu quero dizer para você que se arrependeu, e que está tentando cada vez mais ser um sacerdote dessa casa e mudar a nossa história. Tem filhos que nunca viram o pai pedir perdão. Tem filhos que nunca ouviram o pai reconhecer que estava errado.
Tem adolescentes que não sabem, nunca viram o pai orar em casa, que nunca viram o pai abrir a Bíblia. Como que a gente vai deixar um legado para a próxima geração dizendo, reconheça o Deus do seu pai, se a gente não tem um exemplo para dar? Não é da boca para fora, não é falar, não é teoria, não é um discurso, mas é na prática. De chegar para a próxima geração e falar, pode reconhecer, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou um santo, não porque eu não tenho pecado, mas reconheça o Deus do seu pai, significa assim, eu tenho experiência com esse Deus, que me resgatou, que me enxergou, que me colocou para servir de novo, que me trouxe de volta o relacionamento, que restaurou minha casa e minha família, e você é exemplo disso. Reconheça o Deus do seu pai, e aí ele fala ainda, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Se tem alguma coisa que a gente pode olhar na vida de Davi é isso, Davi era intenso. Davi, se fosse naquelas livrinhos de hoje, antigamente era sanguíneo, hoje no disque é a letra I, né? Mas Davi era sanguíneo total, Davi era I total, ele era sensível, ele era intenso em tudo que ele fazia, ele era apaixonado. Se ele era um guerreiro, ele matou muita gente e suas mãos estavam sujas de sangue. Ele era intenso em tudo que ele fazia. Então ele podia falar, sirva-o, falando desse Deus, de todo o seu coração. Ele tinha autoridade para falar sobre isso, porque quando Davi mergulhava na adoração, ele literalmente mergulhava na adoração. Ele podia dançar, ele podia se exaltar, ele podia cantar louvores ao Senhor, porque ele era da música, ele era dessa. Então Davi podia passar para Salomão, passar para o seu filho e falar, sirva-o de todo o coração. Será que os nossos filhos, será que essa próxima geração entende isso? Ou será que eles estão olhando uma geração que serve a Deus por tradição? Que serve a Deus por religiosidade? Que serve a Deus por um status quo que a gente tem hoje, que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre naquela igreja, isso é padrão para mim, mas eles não percebem essa paixão por Deus. Esse coração quebrantado diante do Senhor, esse coração que se rasga diante de Deus e vive a experiência de desfrutar de um Deus que é perto, que é Pai presente, que é um Pai amoroso. Se eles não verem isso na nossa geração, eles não vão entender o que é servir a um Deus de todo o coração e espontaneamente ou voluntariamente. A gente precisa passar isso para eles. E quando ele fala no começo, reconheça o Deus do seu pai, é porque ele está dizendo, siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Não é uma questão, vou te falar, faça isso. Eu não fiz, mas faça isso você. Você conhece minha história, você vê minha vida, eu não fui um pai legal, eu não fui um pai tão presente, aconteceu um monte de coisa, pisei na bola, mas faz aí porque isso aqui é o certo. Não. Ele falava, reconheça o Deus do seu pai. Eu acho interessante algumas traduções falar, conheça o Deus do seu pai. Conheça o Deus do seu pai. Porque aqui a gente ainda poderia conversar. Eu sempre falo, né? Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa conhecer e ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A próxima geração precisa conhecer a Deus. E eles não conhecerão a Deus pela nossa experiência. Eles não conhecerão a Deus pelo nosso discurso. Mas eles podem conhecer a Deus se a gente der o exemplo. E eles sentirem esse despertar. E falar, opa, eu preciso conhecer o Deus do meu pai. Eu preciso conhecer a fé que meu pai vive. Não a fé que meu pai fala. Eu preciso conhecer a fé que meu pai pratica. A fé que essa geração pratica. Talvez a gente tenha uma debandada de jovens e adolescentes, de forma geral, não estou falando só da nossa igreja. Principalmente pós-pandemia. E a gente está lutando justamente para resgatar tudo isso. E a nossa prioridade tem sido isso, até trazer uma pessoa como a Claudinha, tão experiente, tão capaz, para trabalhar 100% com isso, porque até eu estava me dividindo muito com isso, fazendo muita coisa. Porque é uma geração que tem se debandado, e a gente fala assim, tentando resolver, mas gente, não são pastores, pastoras que vão resolver.
A gente não traz como um passe de mágica e fala, puxa vida, agora vai dar certo. E eu falo isso com total liberdade, porque a gente está junto nisso, e vamos continuar junto nisso. Mas a ideia é assim, não é uma questão de um passo de mágica, você traz a pessoa certa e puxa, vai dar certo. Não, porque nós sabemos que a principal fonte de influência, de estrutura, de discipulado, de ensino, é dentro de casa. O plano de Deus sempre foi esse. Em casa, esse projeto família, que a sociedade está tentando destruir tanto, mas o projeto de Deus ainda é família. Eles precisam conhecer o Deus dos seus pais, eles precisam ver, eles precisam ter essa experiência, eles precisam ter o exemplo de um Deus que serve a próxima geração, que a próxima geração não, que essa geração serve, e aí a próxima geração vai servir também, por conta do exemplo. Será que a gente tem essa autoridade de falar, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente? Gente, todo o coração, e depois ele ainda fala, porque o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, se você o buscar, o encontrará. Gente, lembra de Jeremias capítulo 29? Jeremias capítulo 29 fala sobre isso, que a gente pode buscar ao Senhor, e ele diz, eu acho sensacional, depois que fala do versículo 11, né, que é aquele que fala sobre a paz, né, eu que sei os pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais, e aí fala, e vocês o buscarão, e encontrarão se o buscarem de todo o coração, e aí é para mim a frase mais sensacional desse trecho, fala, eu me deixarei ser achado por vós. E eu ouvi uma vez um pastor dizendo, uma ilustração, e aquilo ficou na minha cabeça, porque é aquela brincadeira de esconde-esconde quando você faz com criança. Quando você vai brincar de esconde-esconde com criança, a graça é ser encontrado. Você não vai para um lugar muito difícil, você vai brincar com adulto, você vai brincar com adolescente, vai brincar no acampamento, a gente faz diferente, mas quando você faz a graça de brincar de esconde-esconde com criança, é o ser encontrado. Então você vai atrás da cortina, deixa o pé para fora, ou vai ali do lado do sofá, você deixa uma pista, porque você quer ser encontrado. Nosso Deus é assim. Deus é um Deus que quer ser encontrado por mim e por você. Ele quer ser encontrado por nós. Por isso que essa é uma oração, que é certeza de ser respondida. Busque o Senhor. E você vai encontrá-lo, Ele vai se revelar a você, se você o buscar de todo o coração. Davi estava passando isso para Salomão, busque o Senhor, busque, porque se você buscar o Senhor, você vai encontrá-lo, e se você obedecer, você vai ficar aqui. Ele quer essa terra, Ele deu esse trono, e ainda digo mais, pensando no primeiro ainda, eu acho que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, e nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. E se não somos, ou se não formos bons mordomos daquilo que Deus nos dá, Ele nos tira. Pensando no trono, o trono era para sempre, Davi falou, o trono era para sempre, fala para Salomão, o trono era para sempre, mas se você não obedecer, se não formos bons mordomos daquilo que Deus nos dá, Ele tira. Não é que Ele vai, o plano dele continua, a bênção vai, mas muitas vezes Ele tira. Então a gente precisa ser aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e eu não estou só falando de bens materiais, eu não estou falando de palácio, de trono, de terreno, mas aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, dons, talentos, ministério, sirva-o de todo o coração, e espontaneamente. E por fim, um último conselho, dentro desse pequeno trecho, porque depois se você olhar o capítulo 28, se você olhar o 29, mas desse trecho que eu separei para a gente conversar um pouco hoje, o final do versículo 10, seja forte e mãos ao trabalho. Seja forte e mãos ao trabalho. Se o primeiro conselho tem a ver com obediência, e o segundo conselho tem a ver com conhecer o Deus do seu pai, e o servir de todo o coração espontaneamente. Mas ele fala para Salomão, seja forte e mãos ao trabalho. A gente precisa passar para a próxima geração. Levanta, vamos trabalhar. É claro que aqui no contexto específico, você sabe que Davi separou tudo, preparou tudo para Salomão construir o templo.
Davi tinha preparado até as finanças, Davi já tinha preparado todo o ouro, toda a prata, um monte de coisas, feito o levantamento, tinha a planta, estava tudo descrito. Davi preparou todos os utensílios, Davi preparou todos os funcionários que iriam trabalhar, Davi preparou tudo, fez tudo de mão beijada, para deixar para a próxima geração. Só que hoje o que nós conversamos é que a gente tem uma geração que recebe tudo de mão beijada, que recebe tudo e não trabalha. A gente fala, uma geração mal, porque no meu tempo, não é assim que a gente fala? Porque no meu tempo, eu cresci meu pai falando isso. Meu pai casou com 18 anos, 18, 19 anos os dois. Com 20 anos meu pai já tinha eu e meu irmão. Então eu cresci quando chegou naquela, nessa idade eu já tinha você e seu irmão, nessa idade eu já tinha 2 filhos. E realmente, eu casei com 23. Casei com 23 e arrei com 21. E estamos com 23 anos de casados. Olha, já viu que eu tenho 46, com esse corpinho de 49, meio desgastado, mas não. Mas a gente já estamos nessa lida aí há um tempo, mas a gente demorou para ter filho. Meu pai teve filho rápido. E aí sempre fica essa questão de uma geração, na minha época era assim, na minha época era assado, na minha época... E até tem estudos com relação a empresas, que a primeira geração ganha o dinheiro, como se fosse, consegue batalhar e tal. A segunda geração viu ainda o pai ser pobre, viu ainda a dificuldade para ganhar dinheiro, e ainda então sabe trabalhar mais ou menos. A terceira geração já nasceu em berço esplêndido. E os estudos apontam que a partir da terceira geração começa a decair a empresa, porque o camarada já não sabe o que é, já nasceu rico, já viu o que é ganhar dinheiro e começa então a decadência da empresa. A gente costuma falar isso muito, mas a próxima geração já tem tudo de mão beijada, nunca andaram de ônibus, estão de carro, tem celular, na minha época não tinha isso e tudo mais, e a próxima geração não sabe o que é. Eu quero fazer essa comparação com Davi e Salomão, porque Salomão recebeu tudo de mão beijada. Davi fez tudo, falou, está aqui, tal, mas ele diz para ele, seja forte e mãos ao trabalho. Mesmo que os nossos filhos, mesmo que a próxima geração, seja uma geração diferente, que tenha tudo de mão beijada, que está tudo aí para eles, a gente precisa passar para eles esse valor do trabalho. Mãos ao trabalho, trabalhe. Você precisa trabalhar, você precisa ser forte, porque o mundo aí não é mole não. E eu estou falando isso em todos os aspectos, tanto na área ministerial, quanto na área profissional, vida, eu não gosto de separar espiritual e secular, mas em todas as áreas, nós sabemos que nós precisamos trabalhar. E quando eu falo trabalhar, é estudar para tirar as melhores notas, estudar para chegar numa faculdade boa, ter um bom emprego, mãos ao trabalho. E aí você sabe, se você é pai, se você tem filho, aquele negócio, o dinheiro não cai do céu. A gente trabalhou isso muito no acampamento. O Paulinho, que era o nosso preletor, falava isso, se você está aqui, isso aqui não tem de graça não, alguém pagou para você. E é verdade, alguém pagou para você, mesmo que você esteja de bolsa, tal, alguém pagou para você. A próxima geração precisa entender que tudo tem um custo, que tudo tem um preço. E mesmo diante da vida espiritual tem um preço, porque se você quer os milagres do Senhor, você precisa buscá-lo. Se você quer ter intimidade com o Senhor, você precisa orar. Às vezes a gente critica algumas igrejas que tem isso, aquilo, está tendo alguma coisa, está tendo algum movimento, mas vai lá, a gente quer que aconteça a mesma coisa aqui, mas nós não pagamos o preço de oração, de jejum, de vigília, de estarmos juntos. Temos aí, começa amanhã a semana de oração. E a semana de oração é online ainda, você não sai da sua casa, é só você abrir o Facebook às 6:30 da tarde e vai ter alguém ali para te conduzir numa oração, para conversar com você, em casa. E às vezes tem, na média, 30, 40 pessoas. A gente quer o mover de Deus, mas a gente não paga o preço para a oração. A gente quer o mover de Deus, mas a gente não paga o preço da intimidade. Como que a próxima geração vai entender isso? A gente precisa passar para eles, mãos à obra. Seja forte e corajoso, como ele diz para Salomão, fala, mãos ao trabalho. Está tudo aqui, mas você vai precisar trabalhar. Está tudo aqui, por mais que a gente queira deixar a próxima geração bem, estabilizada, e queremos trabalhar para tudo isso, mas eles precisam entender o valor do trabalho. Seja forte e mãos à obra. Vem trabalhar, vem ajudar, vem somar conosco.
Que Deus nos dê graça e sabedoria para a gente ter condições de passar esses conselhos à próxima geração, gente. Feche os teus olhos. Eu queria que você consagrasse a sua família. Se você tem filhos, ore ao Senhor agora. Se você já está com os filhos criados, ore pela próxima geração. Pelos nossos jovens e adolescentes. Que a gente precisa passar isso para eles. Mas a gente vai passar isso para eles não em sala de aula, a gente tem tudo isso, são ferramentas, EBD, célula, culto, acampamentos, tudo isso são ferramentas, mas eles precisam ter o exemplo da nossa geração, as ações e atitudes da nossa geração, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para transmitirmos à próxima geração, esse legado, ou esses conselhos, mas principalmente com a nossa vida e com a nossa prática. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor deixou histórias assim registradas em toda a tua palavra, onde a gente pode aprender sobre tudo, inclusive sobre essa transição para a próxima geração. E que o Senhor nos dê graça como igreja, como família Primeira IPI, a transmitirmos para a próxima geração esse legado, esses conselhos. Pai, que o Senhor nos dê graça para que isso seja realidade na nossa vida. Pai, nós queremos orar pela essa próxima geração. Abençoar a vida da Claudinha e do Silvio que estão chegando conosco para somar nesse desafio. Mas, Pai, queremos orar por eles, para que eles possam reconhecer ou conhecer o Senhor, que é o nosso Deus. Pai, que eles possam te servir de livre e espontânea vontade, de todo o coração. Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a próxima geração para que eles tenham encontros reais com o Senhor, experiências individuais contigo, para que eles te conheçam verdadeiramente, profundamente. Pai, nós queremos abençoar e clamar para a próxima geração, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, como uma geração que tem lutado para viver nos teus caminhos, nos teus princípios, nos teus valores, e que possamos transmitir isso a eles, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém, amém. Vamos colocar de pé? Lembrando as mulheres então, sexta-feira começa o congresso, não saia daqui sem comprar o seu convite, ou você homem pode presentear já, compre o convite para uma mulher, sexta-feira começa o congresso, conferência de mulheres lá na Terceira IPI, sexta e sábado, compre o seu ingresso. Povo de Deus, vamos receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolo, o conforto, os dons, o fruto do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, não só agora, mas até a volta dele, por toda a eternidade, amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.